Bem-vindo ao Geopolimona, é sempre prazer e honra contar com vossa audiência nas segundas-feiras aqui no canal. A gente faz um resumo das situações que ocorreram no mundo geopolítico, nas situações nevrálgicas envolvendo nações. E nesse vídeo a gente vai falar a respeito do acordo nuclear entre os Estados Unidos e o Irã, que teve mais uma rodada nesse final de semana. Parece que nada aconteceu, mas já tem data para a próxima rodada. E também sobre a posição de Benjamin Netanyahu em relação a essas negociações que estão acontecendo. Parece que Israel não está gostando nada disso, que está sendo acordado lá, ou o caminho que está tomando essas negociações. Também a gente vai falar a respeito de que o Irã quer intermediar a situação nevrálgica envolvendo Paquistão e Índia, que ocorreu na semana passada, envolvendo um atentado, 3 pontinhos, num ponto paradisíaco lá da Índia. E também a gente vai falar a respeito que Israel voltou a fazer ofensivas no território libanês para destruir, a princípio, um depósito de armamentos do Hezbollah. E é isso que a gente vai discorrer aqui nesse vídeo. Então, se você já gostou da ideia do vídeo, deixa um like aqui no vídeo. Também considere se inscrever-se aqui no Geopolimona, ativando o sininho de notificações para sempre ser lembrado assim que eu postar um vídeo novo aqui no canal. E é claro, aquele comentário sempre de forma respeitosa, porque a recíproca é verdadeira, é muito bem-vindo. Agora chega de mais delongas e vamos logo discorrer essas informações. E vamos começar falando daquela situação envolvendo o acordo nuclear do Irã, que parece que isso tá virando mais uma enrolaçada, porque toda a rodada nada é decidido, como aconteceu desta vez na rodada que ocorreu no sábado. Porém, o que foi acordado nessa questão envolvendo o programa nuclear iraniano é que vai ter mais uma rodada na próxima semana. E nessas questões envolvendo essas rodadas pro final, no próximo final de semana, parece que ainda há muitas lacunas aí para que Irã e Estados Unidos entrem em uma questão comum para que esse acordo de fato aconteça. Vamos trazer aqui uma reportagem que fala a respeito dessas posições envolvendo Estados Unidos e Irã e o que foi observado pelo representante iraniano. Arakci, que é o ministro das Relações Exteriores, observou que, embora as duas partes tenham ido além das discussões gerais e se envolvido seriamente em questões detalhadas, divergências importantes ainda persistem. Abre aspas. Durante a recente rodada de negociações, respondemos às perguntas da outra parte e o clima era de absoluta seriedade e foco no trabalho, disse ele aos repórteres. Abre aspas novamente, ficou acordado que novas revisões seriam conduzidas nas capitais antes da próxima reunião para identificar maneiras de reduzir as indiferenças. Então esse foi o ponto observado aí pelo Abbas Arakci, que é o ministro das Relações Exteriores do Irã. A princípio, mais uma vez, nada foi resolvido aí e parece que ainda há muitas lacunas, há muitas divergências para que esse acordo quiçá saia. Mas enfim, tem uma outra pessoa que está envolvida bem diretamente em relação a esse acordo, já que não está lá nas negociações, que é o Benjamin Netanyahu. E ele já falou a público em relação a que ele não está gostando de como essas negociações estão acontecendo. E ele deixou subentendido que caso não fique bom esse acordo para Israel pode agir assim de forma independente dos Estados Unidos, como ele salientou nessa reportagem que já aconteceu na questão do governo John Biden. Netanyahu, um mau acordo com o Irã é pior do que nenhum acordo, cita o modelo da Líbia. Ele volta a mencionar o modelo da Líbia, que foi aquele que envolveu lá o Muammar Gaddafi, que todo mundo sabe que fim levou, né? Mas será que os persas vão querer esse acordo sabendo das consequências que ocorreu após isso ter acontecido? Vamos dar uma discorrida aqui num ponto da matéria da The Times of Israel. Netanyahu disse que confiava no desejo de Trump de interromper o programa de arma nuclear do Irã, mas disse que o verdadeiro acordo que funciona não apenas desmantelaria o programa do enriquecimento nuclear do Irã, mas também removeria a capacidade do Irã de enriquecer urânio no futuro. Abre aspas aí para Benjamin Netanyahu. Qualquer coisa menos que isso poderá trazer o resultado oposto, disse Netanyahu, acrescentando que mísseis balísticos deveriam ser incluídos no acordo, ou então o Irã simplesmente esperaria o presidente Trump terminar e voltaria a desenvolver armas nucleares. Essa é a posição do Benjamin Netanyahu e ele deixou meio subentendido aqui numa mensagem meio estranha. Se Israel não gostar da política do governo Trump sobre o Irã, agirá por conta própria para destruir o programa nuclear iraniano. Ou seja, ele não descarta essa possibilidade de, se o acordo ficar ruim para Israel,
e ele simplesmente vai lá e age por conta própria sobre o programa iraniano. Enfim, você acredita aí que de fato esse acordo possa ficar ruim para Israel e Israel tenha que agir por conta própria? Será que Israel peitaria Donald Trump? Bom, deixa teu comentário aqui no vídeo. Agora vamos lá para o Irã, porque o que aconteceu no final de semana? No mesmo dia, inclusive, que estava acontecendo as negociações, aconteceu uma explosão num porto, um maior porto de containers lá do Irã, e isso gerou muitos murmurinhos na mídia internacional, tentando relacionar isso a uma possível ofensiva dos Estados Unidos ou de Israel, enfim, ou que o Irã estaria armazenando de forma inadequada produtos que seriam para mísseis balísticos, né? Mas os iranianos negaram isso. Falaram que não havia nada de produtos ou sequer armas militares ali naquele porto. E, inclusive, o Irã acusou de operação psicológica do pessoal do Ocidente, né? Um porta-voz do Ministério da TV disse à TV estatal que os relatos estavam alinhados com operações psicológicas inimigas, dizendo que as áreas atingidas pela explosão não continham nenhuma carga militar. A Associated Press citou a imprensa de segurança britânica Ambrey, dizendo que o porto havia recebido em março perclorato de sódio, que é usado para impulsionar mísseis balísticos e cujo o manuseio incorreto pode ter levado à explosão. O jornal Financial Times também citou em janeiro o envio de 2 navios iranianos da China contendo quantidade suficiente de ingredientes para impulsionar até 260 mísseis de médio alcance, ajudando Teherã a reabastecer seus estoques após seus ataques diretos com mísseis contra o seu arqui-inimigo Israel em 2024. Então o Irã está negando essas informações dessas duas mídias e diz que não tem nada a ver essa questão de envolvimento de produtos químicos relacionados a armamentos bélicos iranianos. Ou seja, cenas para os próximos capítulos, porque até então esse incidente já ocasionou aí 40 vítimas por sinal, né? Então eles vão investigar, o Khamenei já mandou investigar mais de perto essa situação. Cenas para os próximos capítulos. Assim como cenas para os próximos capítulos, a gente espera para a questão envolvendo Índia e Paquistão, que agora parece que o Irã quer ir lá e fazer as negociações, quer dar uma força lá para que isso não vire de fato um conflito aberto, uma situação nevrálgica, já que esses países já é de longa data que eles não se entendem muito bem pela questão da região da Caxemira, já que os britânicos foram lá e fizeram uma partilha da população muito ruim, muito semelhante com o que aconteceu ali em Israel e com os palestinos também. Aqui aconteceu algo semelhante, por isso que tem essa situação nevrálgica envolvendo a Índia e o Paquistão, e não é à toa que ambos são potências nucleares. Paz Esquerda dialoga com líderes indianos e paquistaneses, propõe o Irã como mediador em meio a crescentes tensões na Caxemira. Se você não se lembra, aconteceu na semana passada um atentado, 3 pontinhos terror, 3 pontinhos, numa região paradisíaca, lá numa região turística da Índia, e um grupo terror 3 pontinhos paquistanês assumiu a autoria deste atentado, que eliminou aproximadamente 26 homens naquela região ali turística. Enfim, o Narendra Modi falou que ia, né, até as últimas consequências para responsabilizar as pessoas ali que perpetraram o atentado, e que também a repercussão disso foi com que as tensões entre os dois países aumentaram, fazendo com que a Índia cortasse relações diplomáticas com o Paquistão e vice-versa, sendo que o Tratado das Águas do Indo, que é um acordo assinado em 1960, que proíbe a Índia de fazer com desvios nas rotas dos rios ali, ou fazer barragens, já que os rios que banham o Paquistão, eles nascem na Caxemira, justamente nas regiões que pertencem à Índia e também à China, para azar do Paquistão. Então fizeram essa costura do acordo das águas do Indo para que não ocorresse esta manobra aí e prejudicasse os paquistaneses, né? Já que a agricultura lá do Paquistão, ela é muito dependente desses rios. Então, essas foram as medidas adotadas tanto por Paquistão quanto por Índia até o momento. E o Irã, frente a isso,
se prontificou aí para fazer mediações para que isso não escale ainda mais. Que bom, né? Que enfim o Irã tá fazendo esse papel aí mediador. Tomara que consiga, né? Independentemente da postura que o Irã quer passar de bom mocismo para o mundo, né? Já que nas negociações com os Estados Unidos eles falam que é tudo pacífico para fins civis. Aqui eles querem passar mais uma mensagem para o mundo de que eles são um país pacífico, enfim, que eles querem tudo de bom e querem as relações amigáveis entre as nações. Enfim, é uma estratégia iraniana para inglês ver, será? Bom, vamos ver cenas para os próximos capítulos. E para encerrar o nosso vídeo aqui, Israel perpetrou ataques em Beirute para eliminar supostos depósitos de questões bélicas do Hezbollah. E Israel já deixou bem claro que qualquer possibilidade, qualquer ameaça que eles identifiquem que o Hezbollah possa fazer a Israel, eles vão lá e vão eliminar independentemente da autorização do Líbano, ou o Líbano está temendo aí que essas questões escalem e que possa sobrar lá para o país. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o ministro da Defesa de Israel Katz disseram em uma declaração conjunta que os mísseis armazenados na capital libanesa representam uma ameaça significativa para Israel. Então tá aí Israel voltando a fazer ofensivas lá no território libanês. Vamos ver aí nessa semana se acontece algo a mais aí nessa situação nevrálgica envolvendo Israel, Hamas, Hezbollah, Líbano e os palestinos. Enfim, cenas para os próximos capítulos. Então o que você achou dessas informações? Deixa teu comentário aqui no vídeo. Lembrando que sugestões são sempre muito bem-vindas, sempre de forma respeitosa, porque a recíproca é verdadeira. Meu muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.